Graça e paz a todos. Estamos de volta, iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. A domingo à noite, 10 de maio de 2020, Dia das Mães, um dia especial. Acredito que foi um dia agradável, né? E nós vamos iniciar orando a Deus, agradecendo por mais este dia. Logo, logo esse dia estará se findando e nós temos muito que agradecer ao Senhor, e é o que nós vamos fazer nesse momento. Oremos. Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória. Nós queremos agradecer mais uma vez por este dia, agradecer pela vida das mães. Pedimos que o Senhor continue a abençoar cada uma delas. Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome na certeza de que só o Senhor é merecedor. Ó Pai, aqui nós estamos para prestar este culto ao Senhor. Agradecer pela vida do Teu povo, agradecer pelo Teu cuidado, agradecer pela salvação em Cristo Jesus, agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Pai, recebe os nossos louvores, a nossa gratidão e toda a nossa vida. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Vamos cantar, e nesse momento eu convido você para estar cantando juntamente conosco estas músicas em adoração ao Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti, Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Em adoração eu me rendo a Ti, Tu és como um rio, rio de águas vivas, por dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero Te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, Majestade Santa, meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Amém. Vamos continuar cantando. E a próxima música que nós vamos cantar é Bom Estarmos Aqui.
aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Nós estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. E a última música que nós vamos cantar nesse momento é Como é Precioso, Irmão, estar bem junto a Ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Em Cristo somos um, né? Fazemos parte de um só corpo, que é a Igreja do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, depois vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos na série de mensagens baseada no livro de Gênesis e nós vamos dar continuidade meditando na palavra do Senhor em Gênesis. E nós vamos orar pedindo a direção do Senhor, pedindo que o Senhor nos fale e que a sua palavra ache guarida em nossos corações. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. A palavra não é do homem, mas é de Deus, que inspirou homens da parte dele, né, pelo Espírito Santo, para falar as nossas vidas, falar os nossos corações. Portanto, nós vamos orar ao Senhor para que ilumine a nossa vida e possamos, assim, estar falando segundo a palavra de Deus. Vamos orar. Glória ao teu nome, Senhor. Nós aqui estamos e iremos meditar na tua palavra. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que a tua palavra proferida nesta noite possa ser guardada em nossos corações, para que nós possamos colocá-la em prática, obedecendo assim a tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Então vamos abrir em Gênesis capítulo 9. Nós já caminhamos um pouquinho e agora nós estamos no capítulo 9. Nós, desde o início do ano, iniciamos no capítulo 1 e já estamos agora no capítulo 9. E nós vamos meditar nos versículos 18 ao 28. Então, abra a sua Bíblia aí no capítulo 9 de Gênesis. E diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu.
Meus irmãos, a semana passada nós havíamos falado, né, que Deus, ele abençoou o recomeço. Noé, juntamente com sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos, eles tiveram a grande oportunidade vinda da parte de Deus para então recomeçarem. As águas do dilúvio baixaram e Deus assim falou para eles para que saíssem daquela arca. Entendemos com isso a oportunidade, a nova oportunidade que Deus concedeu a Noé e a sua família para estarem recomeçando, né, a vida, para estarem dando um novo início à vida deles. Assim como Deus, ele também dá oportunidades de recomeços nas nossas vidas. E aí nós também vimos, domingo passado, que Deus abençoou esse recomeço. Deus abençoou colocando à disposição de Noé e de seus filhos, de toda a sua família, que eles desfrutassem, eles poderiam usufruir de tudo que Deus colocou à disposição deles. E então, hoje, nós vamos ver outros aspectos deste recomeço na vida de Noé e de sua família. E nós podemos ver aqui nesse primeiro tópico da seguinte maneira: neste recomeço, toda a terra é povoada a partir de Noé e de sua família. Repetindo, neste recomeço, toda a terra é povoada a partir de Noé e de sua família. É aqui o que nos informa nos versículos 18 e 19, que eu vou ler aqui novamente. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Depois do dilúvio, todas as pessoas descenderam de Noé e dos seus 3 filhos. Olha o que diz o capítulo 10, que será objeto, né, da mensagem no próximo domingo. Olha o que diz o capítulo 10, versículo 32. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Isso quer dizer que todas as características físicas que estavam presentes na genética de Noé e de seus filhos, com as suas esposas, foram passadas para os demais habitantes da terra, para os seus descendentes. A genética foi passando, de uma geração para outra. E todos eles trazem em si a genética de Adão e Eva, porque afinal de contas, Noé descende de Sete, que por sua vez descende de Adão. E olha o que está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 26. Atos 17, versículo 26. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Com relação a isso, existem estudos científicos que concluem que a humanidade descende de um único casal. E eu aqui vou trazer 2 estudos científicos. Um desses estudos foi feito na Inglaterra em 2007. E o que é que ele diz? Qual é a base desse estudo científico?
através da variação genética da humanidade, ou seja, a diferenciação de DNA das populações. O que foi que eles fizeram? Comparando esqueletos de povos nativos da América, da África, da China e da Austrália, eles perceberam, né, para eles, as variações, tanto genéticas quanto físicas, indicam que a humanidade tem apenas um ancestral. Isso é o resultado de um estudo científico. Um outro estudo científico feito na Suíça em 2018, que é através do DNA mitocondrial, que é transmitido pelas mães de geração em geração, esse estudo indica que todos os seres humanos descendem de um único casal, pois nesse estudo eles encontram semelhanças genéticas. Esse é o resultado de mais um estudo científico. Voltando ao que a Bíblia nos mostra aqui, né, ela já afirmava isso há milhares de anos atrás. É a Bíblia, a palavra de Deus mostrando a verdade que nós precisamos saber. Que todos nós somos descendentes daquela geração pós-dilúvio. Que eles, por sua vez, né, que é Noé e seus filhos e as esposas de cada um deles, eles, por sua vez, são descendentes de um único casal, que é Adão e Eva. É a palavra de Deus à frente, revelando o que nós precisamos saber. À frente da ciência, é a palavra de Deus que tanto fala às nossas vidas, que revela tantas verdades. Verdades essas que só agora a ciência vem descobrir. Então, a palavra de Deus nos afirma, aqui nesse versículo 19 do capítulo 9 de Gênesis, nos afirma com todas as letras que a partir de Noé e os seus 3 filhos, né, e as esposas de cada um deles, toda a terra foi povoada, a descendência deles. Todos os povos que existem hoje no mundo vieram deles. Todos com o mesmo DNA. Isso nós vamos ver mais especificamente na próxima semana. Então, esta é a primeira verdade que nós vemos aqui neste capítulo 9, né? Neste recomeço, toda a terra é povoada a partir de Noé e sua família. Segunda verdade que nós encontramos aqui é que o pecado de Noé e Cã revelam que a raiz do pecado está plantada no coração humano. Versículos 20 ao 23, eu vou ler novamente estes versículos, diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Aqui vemos 2 pecados. Não muito tempo depois de acabar o dilúvio. O dilúvio
o mundo foi transformado. Muito da geografia existente antes do dilúvio foi modificada. Muita coisa foi modificada. As águas, a força das águas mudou muita coisa. O que antes existia deixou de existir. Então houve uma modificação muito grande, houve uma alteração na geografia da Terra. Mas eu quero dizer uma coisa: a herança que o ser humano teve de Adão, que é a natureza pecaminosa, essa continuou impregnada no coração da humanidade. A Terra geograficamente pode ter sido mudada, mas o coração pecaminoso da humanidade, esse não se manteve alterado. Podemos constatar isso no relato bíblico que nós acabamos de ler. Isso nos leva a crer que, por mais que imaginemos a criação de uma sociedade perfeita, é somente utopia, é fantasioso, é ilusório, não existe, seja em qualquer que for o regime político, é utópico. Sabe por quê? Porque a raiz do pecado está plantada profundamente em cada pessoa, individualmente. Está no coração, no profundo do coração de cada pessoa. A origem ou o motivo dos nossos fracassos está em nós mesmos. Não em um regime político ou imaginação de uma sociedade perfeita. Por mais que se imagine uma sociedade perfeita ou um regime político perfeito, irá fracassar, porque a raiz do pecado está plantada profundamente em cada um de nós. Herdamos esse coração pecaminoso, totalmente inclinado à maldade, quando Adão, o primeiro homem, pecou. E aí, a partir do pecado de Adão, toda a humanidade é pecadora. Romanos 5. Vamos ler Romanos 5, do 12 ao 19. Peço que você abra aí em sua Bíblia, Romanos 5, do 12 ao 19, que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem,
Jesus Cristo. O versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Somente em Jesus podemos encontrar a solução para nos livrar dos nossos pecados. Além de modificar os nossos corações, Jesus nos justifica diante de Deus. Não podemos esquecer disso. O pecado de Noé e Cã revelam que a raiz do pecado está plantada no coração humano. Mas assim como veio o pecado por um só homem, que foi Adão, e todos se tornaram pecadores, há também a esperança de restauração através de um único homem, que é Cristo Jesus. Terceira verdade que nós encontramos nesse texto é que existe a promessa de bênção para uma descendência temente a Deus. Versículos 24 ao 27 nos diz o seguinte: quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravos de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que diferenciou negativamente Cã dos seus outros dois irmãos foi justamente a falta do temor do Senhor na vida dele. A verdade é que ele concretizou o que já estava em seu coração pecaminoso. Ele concebeu o que já estava em seu coração pecaminoso. A promessa de bênção caiu sobre a vida de Sem e de Jafé, porque neles havia o temor do Senhor, através de um mandamento, de honrar o seu pai. Que este, na verdade, estava em um estado vulnerável, estava embriagado. A bênção na vida de Sem e Jafé é proferida através do nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 26, bendito seja o Senhor. O versículo 27, amplie Deus. Deus é exaltado porque Ele é o Deus abençoador. Se somos abençoados é porque Deus tem o prazer em nos abençoar. Ainda em Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Meus irmãos, a maior de todas as bênçãos foi Deus ter dado Jesus em resgate da humanidade. João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a maior bênção de Deus para a nossa vida. Deu Jesus, o seu único Filho.
Para concluir, o texto ainda nos mostra o último versículo, versículo 28. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Noé foi o homem que teve a oportunidade de experimentar que o coração humano nada mudou se for comparado o antes e o depois do dilúvio. Nada mudou. Noé, quando o dilúvio começou, ele tinha 600 anos. Ele ainda viveu 350 anos, ou seja, viveu mais do que um terço de toda a sua vida depois do dilúvio. Ao todo ele viveu 950 anos. E Noé, assim como ele teve a oportunidade de contar a história do dilúvio para toda a sua descendência, ele também teve a oportunidade de fazer essa comparação do coração humano antes do dilúvio e depois do dilúvio. E acredito que ele chegou à conclusão de que o coração do homem em nada mudou. Continua sempre inclinado à maldade. Continua sempre inclinado ao pecado. Sempre voltado a fazer o mal. Porque é isso que nós vemos aqui no relato bíblico. Ele próprio se embriagou. O seu filho cometeu pecado contra ele. A Bíblia diz que a solução para isso está na pessoa de Jesus. E eu quero concluir lendo Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, e diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A solução para o nosso coração pecaminoso está na pessoa de Cristo Jesus. Esta é a solução que Deus deu para a humanidade. É isso que Deus apresenta, né? Através de Cristo Jesus, a salvação, o perdão dos pecados. Quando Cristo ali foi pendurado numa cruz, seu sangue foi derramado, e que a palavra do Senhor diz que este sangue tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados. Essa é a solução de Deus para o mundo pecaminoso, para o homem que só pensa em pecar. Deus, ele tem o prazer em nos abençoar. E esse amor dele chegou a tal ponto de enviar Cristo Jesus, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Que nós possamos, a cada dia, refletir
sobre a nossa própria vida. Ver que em nós mesmos não há solução. Em nós mesmos não há esperança, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós não podemos consertar a nós mesmos a não ser a presença de Jesus em nossa vida. O homem continua inclinado para a prática do pecado, mas em Cristo Jesus há esperança de mudança para a nossa vida. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente e que a sua graça possa estar se renovando, assim como as suas misericórdias na nossa vida. Há ainda um tempo para que nós nos aproximemos com fé. Nos aproximemos a Deus com fé, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Cristo Jesus. Que assim seja a nossa vida, e assim esteja a nossa vida pautada, baseada, alicerçada na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos abençoe. Nós vamos orar encerrando o culto desta noite, agradecendo ao Senhor. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma meditação na Tua Palavra nesta noite. Ó Deus, sem Ti nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Possamos cada vez mais buscarmos força, sabedoria e dependência no Senhor. Possamos aprender do Senhor Jesus o que é necessário para vivermos uma vida que agrade ao seu coração e não ao nosso. Perdoe os nossos pecados. Nos dá um continuar de noite na Tua presença. Uma semana também possamos viver tão somente para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim chegamos a mais uma transmissão do culto de louvor e adoração neste domingo, 10 de maio. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor te abençoe grandemente e nos dê uma semana na sua santa e gloriosa presença. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.